Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho. Este é o curso de Anatomia Humana para alunos do curso técnico de enfermagem extensivo aos cursos de saúde, técnicos da área de saúde. Hoje nós vamos começar uma nova fase do nosso curso. Até o momento, aqui na Anatomia Humana, a gente discutiu a anatomia básica, os conceitos básicos da anatomia que são importantes para o conhecimento das áreas mais específicas, né? Vimos também a parte de tecidos, né? Tecido muscular, citologia, a parte de virologia, ou seja, das outras disciplinas que são tangenciais à anatomia humana, que no curso técnico é estudado dentro da anatomia. E agora nós vamos mergulhar na anatomia dos sistemas e aparelhos, né? E vamos começar com o aparelho cardiovascular. Mais precisamente, hoje nós vamos ver a parte de coração, né? O aparelho cardiovascular, temos a parte do coração e das artérias e veias, ou seja, dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos discutiremos nas próximas aulas. Agora vamos discutir especificamente o coração. Qual a origem do coração? No 16º dia da vida intrauterina, o mesoderma, que é um dos esqueletos embrionários que já estudamos aqui, ele se diferencia, começa a se diferenciar na estrutura cardíaca. É o endoderma que sinaliza para que haja essa diferenciação para a estrutura cardíaca. Mas a estrutura cardíaca não vem do endoderma, ele só sinaliza, ele vem do mesoderma, como já vimos em aulas anteriores. Isso a partir do 16º dia de vida intrauterina. Entre o 23º e o 24º já tem batimento cardíaco, já tem uma estrutura capaz de bater, ele começa a bater. E na 4ª semana de vida já temos sangue circulando a partir do coração para os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos para o coração. E na 5ª semana de vida intrauterina ele está prontinho. Aí ele só vai crescendo, tudo que ele tinha que ter ele já tem. É claro que ao nascimento haverá alguns ajustes anatomofuncionais para fazer a adaptação à nova vida, mas na 5ª semana ele já está ali bacaninha, apesar de já começar a funcionar antes. Aliás, o aparelho cardiovascular é o primeiro aparelho do concepto uterino, né, do embrião e do feto, a funcionar, a ser inaugurado. Depois é que vem todos os demais. Aonde se localiza o coração? O coração fica localizado no tórax, na cavidade torácica, no hemitórax esquerdo, né, a metade esquerda do tórax, numa região chamada mediastino, mais precisamente mediastino médio. A caixa torácica, a cavidade torácica, ela é preenchida pelo pulmão. Tem o timo, que depois ele vai se regredindo com o passar dos anos. Tem o esôfago, boa parcela do esôfago, e tem o coração. Mas a maior parte é ocupada pelo pulmão. A parte da caixa torácica que tem espaço que não é ocupado pelo pulmão é chamado de mediastino. E aí o coração não ocupa esse espaço todo, ele ocupa a parte média do mediastino. Mais precisamente entre a 5ª e a 8ª vértebra torácica, da 5ª a 8ª, ali compreende o coração. Todo o coração se relaciona com a coluna vertebral, ele está adjacente à coluna vertebral. Na sua parte anterior, ele é limitado aí por parte do osso externo e por arcos do gradil costal, né, das costelas. Na parte superior dele, nós temos o que a gente chama de vasos da base, os grandes vasos da base, que são as veias cavas superior e inferior, a artéria aorta e a artéria pulmonar, e também a terceira cartilagem costal. Na parte inferior, que nós temos aqui, que é o chamado ictus, ou ictus cordi, ou ponta do coração, né? Apesar de ictus se referir ao cume para cima, ele fica aqui, no caso do coração, ele fica voltado para baixo e é a parte mais extrema do coração, da estrutura cardíaca. Ele tem uma relação também com o osso externo, com a borda do externo,
E ele dista, a parte mais afastada dele, dista de 8 a 9 centímetros da linha hemiesternal. Se a gente construir uma linha que passa, dividindo o externo ao meio em direito e esquerdo, ele está à distância, a parte mais extrema do coração, essa parte aqui do ictus, ele está a 8 a 9 centímetros dessa linha hemiesternal. E também tem uma relação ali com o gradil costal. O pulmão esquerdo, ele quase que abraça o coração, ele está por trás do coração. Aliás, o pulmão direito, ele é maior do que o esquerdo, justamente porque não tem nada ali, não tem coração, não tem nenhuma outra estrutura substituindo o coração. Então ele é dividido em 3 lobos, lobo superior, médio e inferior. Já o pulmão esquerdo, não tem um lobo médio. O que seria o lobo médio é chamado de lingueta, que é como, entre aspas, um lobo médio atrofiado. E aí o coração fica encaixado, né? Como se daqui fosse o pulmão, aqui o coração, ele fica por trás, na frente do coração, do pulmão, o pulmão fica por trás dele, mas fica aqui com uma linha aqui, como um lobo rudimentar, na frente dele, mais precisamente do ventrículo esquerdo, é chamado de lingueta do pulmão. Então ele só tem o lobo superior, o lobo inferior e o que seria o lobo médio, essa lingueta. Maior parte do pulmão fica por trás do coração e essa lingueta é que abraça, como se estivesse passando a língua, lambendo o ventrículo esquerdo. Quando a gente estudar a anatomia do pulmão, vamos detalhar isso com maior riqueza de detalhes. Bem, as dimensões. Em coração de adulto é em torno de 250 a 350, vai depender se é homem ou mulher, mas ele pode pesar mais em atletas que fazem exercícios diários de alta potência física, alta exigência física, como ele tem que estar sempre batendo o coração forte. O coração hipertrofia, ele não aumenta o número de células, fibras, ele hipertrofia essas fibras e aí ele vai pesar um pouco mais. Essa hipertrofia é benéfica, porque essa hipertrofia muscular, quando o coração ejeta sangue, ele ejeta com um volume maior. A cada batimento vai ejetar mais sangue do que uma pessoa do mesmo gênero e da mesma idade daquele indivíduo. Agora, essa hipertrofia, ela aumenta a injeção de sangue, porque ela aumenta o tônus, a força muscular, mas ela é uma hipertrofia que não gera alterações no interior do coração. O coração é um órgão oco e tem cavidades com circunferência. Essas circunferências não são afetadas, porque doenças como a doença de Chagas, a miocardite alcoólica e outras doenças que levam ao aumento da musculatura cardíaca, que levam à cardiomegalia, e aí o peso será maior do que 350 gramas, eles não têm uma melhora da ejeção como acontece no atleta. Por quê? Porque o coração aumenta, mas as circunferências das cavidades também aumentam. E aí, quanto maior a circunferência da cavidade, mais sangue vai ter que entrar na cavidade para distender esse coração e ejetar. Então o resultado final é que se não aumentar a quantidade de sangue que entra no coração, o resultado final é uma injeção pobre, cada vez pior, levando o coração a uma insuficiência. Então, a hipertrofia do atleta, ela é uma hipertrofia fisiológica, é pelo esforço, mas não um esforço patológico, não ação de agentes patológicos aumentando. Então, ele aumenta a musculatura e aí, quando ejeta, a força, o tônus ejeta muito mais, mas não há uma alteração da circunferência, é chamada de hipertrofia cêntrica, enquanto que a outra é heterocêntrica. Na fisiologia, nós vamos entender isso melhor. Então, com exceção dos atletas que podem ter um peso maior, ou das crianças e desnutridos, que tem um peso menor, é em torno de 250 a 350 gramas. Ele tem um aspecto de punho fechado, com um ápice para o lado esquerdo, né? E aí ele tem duas regiões, a região do ápice ou ictus cordis, ou ponta do coração, que apesar que ele tem um formato de um cone para baixo, esse ápice fica para baixo. E temos a base do coração, que fica aqui para cima, aonde saem e entram vasos, né?
os chamados vasos da base, que a gente já chamou, as veias cavas, a artéria aorta e a artéria pulmonar. Morfologia. O coração, ele é um órgão oco com 4 cavidades. As superiores, que são os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e as inferiores, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ele tem uma película que envolve ele, que é o pericárdio, e também uma película que forra o interior dessas cavidades, que é o endocárdio. A maior parte da estrutura dele é o miocárdio, e tem uma parte conjuntiva, que não só forma essas películas, como também formam septos. Septos que separam os átrios, chamado septo intraatrial, e septos que separam os ventrículos, chamado septo interventricular. Esse septo também é forrado por dentro por endocárdio, porém ele é de tecido conjuntivo, ele não é muscular, a musculatura fica aqui em volta. E temos os septos atrioventriculares, que separam os átrios dos ventrículos. Entre o septo intraatrial não há orifício. Já houve na vida uterina, nós vamos entender isso melhor quando a gente estudar a circulação fetal, em breve, mas ao nascimento isso é fechado espontaneamente. Quando permanece, aí demonstra que é uma cardiopatia congênita, né? Cardiopatias congênitas são defeitos congênitos do coração, que tem de várias naturezas. Uma é a persistência desse orifício, que é a comunicação intraatrial. Então, essa comunicação, esse orifício num feto é chamado de orifício oval, forame oval. Esse forame oval ele fecha ao nascimento, então o septo intraatrial é todo fechado. E o intraventricular, nem na vida fetal, ele sempre é todo fechado. Se tem uma comunicação intraventricular, chamada CIV, comunicação intravascular, é só uma deformidade. Assim como também pode ter a doença dos coxins, né? Que há uma abertura aqui entre o septo atrioatrial, atrioventricular e ventricular, intraventricular, aqui formando um monte de buraco, um buraco enorme. Isso é uma doença, uma cardiopatia importante, das inúmeras cardiopatias congênitas que o bebê pode ter, mas normalmente é tudo fechado. Mas o coração tem alguns orifícios naturais, né? Nós temos aqui no átrio direito as cavas superiores e inferiores, que perfuram e jogam o seu sangue venoso para o átrio direito. Há um orifício entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que é fechado por uma válvula chamada válvula tricúspide. E há também um orifício aqui, ó, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que também tem uma válvula que fecha, que é a válvula pulmonar. Bem, da mesma maneira que as cavas superiores e inferiores adentram, jogam sangue, perfuram o átrio direito, o átrio esquerdo é perfurado pelas veias pulmonares, que joga sangue vindo do pulmão para o átrio direito. Essa, por sua vez, joga sangue para o ventrículo esquerdo, as veias pulmonares jogam sangue do pulmão, dos pulmões, sangue oxigenado, para o átrio esquerdo. Então elas perfuram o átrio esquerdo. Veias cavas perfuram o átrio direito e as veias pulmonares o átrio esquerdo. O átrio esquerdo é separado pelo septo intra-atrioventricular, mas tem um orifício que é fechado por uma válvula chamada de bicúspide ou mitral. E o ventrículo esquerdo tem um orifício que separa ele da artéria aorta, que também tem uma válvula uma válvula aórtica. Então o coração tem um orifício nos átrios, um orifício entre o átrio e o ventrículo, e entre os ventrículos e as artérias, direito pulmonar, esquerdo aórtico. Bem, esses orifícios entre os átrios têm as válvulas tricúspide mitral, que fecham e abrem quando é necessário, e aí nós vamos ver essa dinâmica melhor na fisiologia. E temos também válvulas que abrem para a pulmonar, a válvula pulmonar, levando o sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e do ventrículo esquerdo para a aorta, que é a válvula aórtica. Agora, e as veias cavas e pulmonares? Não, ali, esse orifício não tem válvulas.
Então fica aberto? Não. Ele geralmente está fechado quando a musculatura do átrio fecha, contrai, e aí a gente chama sístole. A contração da musculatura do coração é chamada de sístole. Quando está contraído, não entra sangue das cavas e nem das veias pulmonares para os átrios, porque oblitera a perfuração. Quando ele está relaxado, e aí chamamos de diástole, aí sim, relaxado, relaxa a musculatura, e aí o sangue jorra das cavas para o interior do átrio direito e das pulmonares para o interior do átrio esquerdo. Então, válvula mesmo, nós temos a tricúspide e a mitral, que são as chamadas válvulas atrioventriculares, porque se elas abrem, elas permitem a comunicação dos átrios com os ventrículos. Se elas se mantêm fechadas, não há comunicação entre átrios e ventrículos. E as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, que é a comunicação do ventrículo com as artérias. Ventrículo direito, artéria pulmonar, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Bem, a tricúspide e a mitral, que também é chamada de bicúspide, tem esse nome, que elas são, aqui ó, tricúspide, átrio direito, e mitral ou bicúspide, átrio esquerdo. Bem, essas válvulas, elas são fininhas, elas se abrem com facilidade, é só aumentar muito a pressão na cavidade dos átrios, elas se abrem. Mas também para voltar elas têm uma certa dificuldade, por serem muito finas, elas voltam com uma certa dificuldade. Então elas têm tendões que favorecem o fechamento dela, que são chamadas de cúspide. A tricúspide tem 2 tendões e a mitral, a tricúspide tem 3 tendões e a mitral ela tem 2, tricúspide 3 e a mitral 2. Por isso que a mitral também é chamada de bicúspide, apesar que o nome mais comum dela é mitral. Então elas abrem com facilidade, na hora de fechar precisa que esses tendões ajudem elas a fechar. Então elas fecham suavemente. Já a pulmonar e a aorta, elas são chamadas de semilunares porque elas são em formato de meia lua, como se fosse um coraçãozinho, né? Aqui, ó, a pulmonar e aqui a aórtica, beleza? Elas já são válvulas fortes, estão mais resistentes, precisa ter uma pressão maior para abri-las, mas quando elas fecham de maneira grosseira, turbilhonando mais o sangue, e isso terá uma importância lá na fisiologia. Então, essas são as válvulas. E aqui dá para ver por que esses vasos que saem da parte inferior do coração, os vasos pulmonares e vasos aórticos, eles são chamados de vasos da base, tal como a cava que entra aqui, né? Por quê? Porque eles sobem, aqui ao invés dele sair aqui para baixo, a aorta sai aqui para baixo, como a gente faz um coração quadrado esquematicamente, a gente coloca para baixo, mas na realidade eles sobem e saem lá para cima, eles são chamados de vasos da base. As pulmonares, as veias pulmonares, elas entram aqui na lateral, então elas fogem um pouco do que chama vasos da base, que elas estão mais para a lateral, né? Mas a artéria pulmonar e a artéria aorta, não, elas vêm dos ventrículos, elas saem lá para cima, né? E a cava, ela já vem tanto a inferior quanto a superior, ela entra aqui para cima, então eles são o conjunto dos chamados vasos da base. Bem, para fechar aqui, tricúspide e mitral estão fininhas, mostrando que elas são válvulas finas, por isso abre com facilidade, mas para voltar tem que haver as cúspides para trazê-la. E a pulmonar e a aórtica estão ali em negrito para mostrar que são válvulas fortes que não precisam dessas cúspides, como volta com violência. A tricúspide e a pulmonar, elas estão em azul porque através da tricúspide vem sangue sistêmico venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio. E sai pela artéria pulmonar sangue venoso. Pela artéria pulmonar sai sangue venoso? Sim. Apesar de ser um vaso arterial, e nós vamos caracterizar isso na próxima aula, o que é um vaso arterial, apesar de ser um vaso arterial, ele leva sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio, por isso que é em azul. Já a mitral e a aórtica, elas estão em vermelho, porque a mitral, né, as veias pulmonares, apesar de serem veias, elas trazem sangue rico em oxigênio, que recebeu dos pulmões, e pobre em CO2, que se perdeu lá, né,
dos pulmões. Então ela entra aqui rico em sangue arteriolizado. E aí vai para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo passa pela válvula aórtica, o sangue rico em oxigênio, um sangue... e por isso que é a cor avermelhada do oxigênio do sangue arteriolizado e azulada do sangue pobre em oxigênio, né? Porque o oxigênio, quando interage com a hemoglobina, dá uma coloração rosada. A não ser que não tenha hemoglobina, que a pessoa seja anêmica, vai estar pálida. Mas se não, pau rosada. Já a hemoglobina sem oxigênio, ela perde essa coloração rosada e fica mais um sangue mais escurinho. Lembrando, né, que aqui nós não temos válvulas nas veias cavas superiores e inferiores para o átrio direito, nem nas veias pulmonares para o átrio esquerdo, que ali, durante a sístole, ou seja, a contração da musculatura, se fecha, durante a diástole, relaxamento, o orifício abre-se. Perfeito? Dando continuidade, vamos ver também que o coração ele tem uma película, que eu comentei, que é o pericárdio, que envolve todo o coração. Uma película tão fina que parece que não tem nada, mas é como se fosse um contact ali, uma folha de contact em volta. Na realidade, são duas películas, uma bem superficial, que é a parte externa, ou também chamado de pericárdio parietal, e uma em contato com a estrutura cardíaca, encostado, vamos supor que o coração estivesse aqui, aí essa parte superficial da minha mão seria o pericárdio parietal, e a parte da palma da mão, que está encostado sobre o coração, seria o pericárdio visceral. Há um espaço entre eles, mas é um espaço virtual. Há uma quantidade diminuta de líquido seroso ali para facilitar o deslizamento, mas eventualmente, por um processo inflamatório infeccioso ou não, pode se encher de pus, ou pericárdio, pode ser de ar, pode ser de líquidos, enfim, você pode ter uma secreção de alguma coisa que torne esse espaço virtual real, e aí isso vai dificultar a expansão do coração. Quando o coração relaxar e expandir, se encher de sangue, ele vai ter uma dificuldade. Quanto maior o que tiver ali entre os folículos do pericárdio, mais difícil será a expansão do coração. Bem, o coração injetar sangue, ele tem que expandir. Se está dificultando a expansão, vai entrar menos sangue, logo vai sair menos. Isso vai começar a prejudicar as funções do organismo. A pessoa não vai poder fazer determinados esforços. Isso caracteriza uma insuficiência cardíaca. O indivíduo não consegue fazer esforços porque cansa e o coração não ejeta sangue suficiente. E às vezes a expansão é tão grande que pode injetar tão pouco sangue para o corpo que o indivíduo tem uma morte, uma parada cardíaca. A esse fenômeno de dificuldade de expandir o miocárdio, porque o espaço virtual entre os pericárdios virou real, não importa se pus, líquido, sangue, seja lá o que for, é chamado de tamponamento cardíaco. E quando ele é muito grande e tem risco de morte, cabe até fazer uma punção desse espaço e tirar o material que está ali, né? Muito bem. O pericárdio visceral, aquele que está encostado na superfície do coração, ele também é chamado de epicárdio. Então, quando falarem em epicárdio, é pericárdio visceral. E por dentro, nós temos uma película semelhante, mas aí é uma película só, também constituída de células endoteliais, que está grudada nos septos e na musculatura, e por um tecido conjuntivo não endotelial, que está bem no exterior, na luz das cavidades, que é chamado de endocárdio, que também pode, às vezes, produzir o que a gente chama de endocardite. Tá? Aqui é uma radiografia mostrando aqui a silhueta cardíaca, aqui o ápice do coração, aqui as bases, essa parte é a coluna vertebral, os ossos da costela, a clavícula, a parte mais escurinha, o pulmão. Bem, agora vamos falar sobre a circulação coronariana. A circulação coronariana é que nutre o coração, o miocárdio, suas estruturas, que precisa de oxigênio. Ele ejeta sangue para os outros, mas ele precisa de oxigênio. Bem, a gente tem aqui o vaso aorta, né? A aorta, as cavas, né? Superior e inferior, que traz sangue venoso, 4 direito, as veias pulmonares, que traz sangue
arterial e a artéria pulmonar, que leva sangue venoso para o pulmão. Bem, a aorta, ela tem uma parte que sobe e depois que ela desce. Essa parte aqui é chamado de cajado da aorta, que é como se fosse uma bengalinha, né? O cajado da bengala. Então, essa parte aqui que está subindo é chamado de aorta ascendente. Essa parte que desce, vai lá para o abdômen, é a descendente. Quando ela está subindo, ela emite os primeiros ramos, ela emite um monte de ramos para ir para a parte superior do corpo, levar sangue oxigenado. Os primeiros ramos já dão as artérias, coronárias, que tem esse nome porque é como se ela fosse uma coroa ao redor do coração. A parte mais grossa dela fica ao redor do coração, a parte mais superior, e aí ela emite ramos que vão afinando. Por isso que a gente já comentou que às vezes cria-se um trombo aqui, esse trombo solta, mas não está prejudicando a perfusão. Esse trombo se solta, ele pode chegar aqui, aí é obliterar, e aí isquemiar aqui, infartar aqui. E o trombo, na realidade, surgiu ali, né? Mas ali não estava obliterando por completo, não estava produzindo isquemia. Então ele vai aprofundando. Nós temos dois grandes ramos, o da coronária direita, o da esquerda, que vai na espessura do músculo cardíaco, né, no tri. E temos também alguns vasos venosos que levam o sangue venoso, mas esse sangue venoso não deságua em nenhuma veia, ele pinga direto para o interior do ventrículo esquerdo. Então o sangue que vem arteriolizado, ele chega no átrio, vai para o ventrículo, ele se contamina com uma pequena quantidade de sangue venoso do coração. E aí, quando ele sai para a circulação sistêmica, ele é bem arterializado, ou seja, rico em oxigênio e pobre em CO2, mas já não é 100%, porque, entre outras, há um gotejamento de sangue venoso para a cavidade ventricular, se misturando aí com o sangue arterial, mas que não prejudica em nada a circulação sistêmica. Depois ele vai voltar aqui e será oxigenado pelos pulmões. O próprio sangue que nutre a estrutura pulmonar pelas artérias brônquicas, não é a circulação que faz troca gasosa, a que nutre e que traz sangue venoso, também se mistura aqui às veias cavas, as veias pulmonares, não nas veias cavas, nas veias pulmonares, e as veias pulmonares, quando traz o sangue, saiu do pulmão 100% arterializado, ele já tem uma pequena contaminação com os sangues das veias brônquicas, e aí já entra no átrio, já não é 100% arterializado. Aí uns 99, 98, depois vai para 98, 97, com o sangue venoso que é jogado no ventrículo esquerdo. Voltaremos a isso e aumentaremos os detalhamentos na parte de circulação. Bem, agora vamos falar sobre a fibra muscular cardíaca. Nós vimos, já estudamos que a fibra muscular cardíaca também é estriada, porque ela tem aqueles miofilamentos grossos e finos, né? Então tem aquele estiramento. Elas também têm fibras longas, curtas e pequenas, mas as mais longas da musculatura cardíaca são menores do que as mais longas da esquelética. E também é uma fusão de vários miofilamentos, mas elas têm algumas... E só tem um músculo, que é o miocárdio, que é a maior parte do coração, né? Ele tem a parte septal, conjuntival, com as películas, pericárdio, endocárdio, os septos e as válvulas, e tem a parte da musculatura, que é o miocárdio, né? Aqui nós temos aqui a espessura do miocárdio. O miocárdio, ele tem capacidade de automação, né? Ele é um músculo, uma fibra muscular miogênica, como nós já vimos, ele gera potenciais elétricos, e as células miocárdicas, elas estão uma do lado da outra com um disco, chamado disco miocárdico, né? Ele tem os discos intermusculares, né? Que tem esses discos estão ali para organizar as fibras para formar o músculo cardíaco, dar uma unidade, né? Nós temos o endocárdio e o pericárdio juntando o músculo, e tem esses discos entre as fibras, né? Que também estão ali utilizados para produzir uma organização na musculatura. Porém, esses discos são de baixíssima resistência elétrica, ou seja, um potencial elétrico que pode surgir em qualquer ponto da musculatura cardíaca passa para outra tranquilamente, porque eles têm baixa resistência elétrica.
são chamados discos intercalares, estava me fugindo o nome desses discos aí. Então poderia virar uma bagunça, porque em qualquer ponto, a qualquer momento, a fibra cardíaca pode gerar potenciais elétricos. E ainda pode, através dos discos intercalares, passar para outra. Então ele pode virar um saco de gatos na hora de contrair, não contrair dentro de um ciclo. Existe um ciclo cardíaco, como nós vamos trabalhar na fisiologia. E aí, como é que se resolve esta parada? Bem, nós temos, além das fibras musculares cardíacas, nós temos um conjunto de fibras musculares que não têm miofilamentos. Então elas não formam miocárdio, elas não têm capacidade contrátil. Elas estão localizadas aqui nessa região do átrio, ali próximo da entrada das cavas, mas no átrio direito e alguma coisa no esquerdo, que é o nódo ou nó sinoatrial. Nós temos aqui um outro entre os átrios e os ventrículos, que é o nódulo ou nódo, como queiram, ou nó, nódulo, nó ou nó do átrio ventricular. Esse átrio ventricular, por sua vez, emite fibras chamadas fibras de His, HIS. Essas fibras de His emitem 2 ramos para o coração esquerdo e um ramo para o direito. Esses ramos, eles se prolongam com uma estrutura chamada fibra de His, que passa para a espessura da musculatura. Bem, essas fibras, elas são fibras musculares que não têm miofilamentos, elas não têm capacidade de contrair, mas elas geram potenciais elétricos. Aliás, elas têm canais iônicos em quantidade e em velocidade muito mais rápida do que qualquer outra do que a musculatura cardíaca propriamente dita. O nódulo sinoatrial é o que tem mais velocidade de defragrar potenciais elétricos. Ele é conectado pelos feixes internodais com o nódulo atrioventricular e também é muito mais rápido que a musculatura cardíaca, mais inferior ao nódulo sinoatrial, então ele obedece ao nódulo sinoatrial, e as suas fibras, né, de His, seus feixes de His, também muito mais do que a musculatura cardíaca, porém menos, né, do que o nódulo atrioventricular. Então, o nódulo atrioventricular é o que tem maior canais iônicos e maior celeridade na despolarização, na geração de potenciais elétricos. Depois, o atrioventricular, que é conectado a ele pelos feixes internodais, que é nessa região aqui. Os feixes de His, menos do que o nódulo atrioventricular, e as fibras de Purkinje, que é como se fossem prolongamentos de dedos que perfuram a espessura do músculo. Aí esses, na sua extremidade, tem mais do que os ramos, um pouco mais do que os feixes e os ramos de His. Aí vocês vão entender na fisiologia qual a importância disso. Logo de cara, isso impede que esses potenciais elétricos do coração, do miocárdio, das fibras cardíacas, que passam fácil de uma para outra, vire uma bagunça. É ele que organiza, que marca o passo do ciclo cardíaco. Como isso acontece, veremos na fisiologia cardíaca. Tá? Então não tem finalidade de contrato, mas tem uma finalidade de organizacional. Bem, as fibras nervosas, elas perfuram o pericárdio e vão inervar, ou, dependendo da fibra nervosa, a própria musculatura, ou, principalmente, as fibras do sistema excitomotor do coração, que é esse, nódulo sinoatrial, átrio ventricular, ramo de His, feixe de His, seus ramos e as fibras de Purkinje. Do lado esquerdo, a gente tem mais, porque o coração esquerdo, o miocárdio, o ventrículo esquerdo, ele é mais hipertrofiado, porque ele tem que vencer uma pressão maior contra a aorta. Então ele tem uma hipertrofia em relação às demais câmaras, inclusive do ventrículo direito, que também é hipertrofiado, mas é menos. Mas nem sempre foi assim. Na vida intrauterina e ao nascimento, o lado direito, o ventrículo direito, é que era mais hipertrofiado. Por quê? Porque a pressão na artéria pulmonar era muito maior do que na pressão da aorta. Ao nascimento, há uma modificação que veremos nas próximas aulas, e essa pressão imediatamente cai num bebê saudável. E aí, o que vai acontecer? À medida que o coração vai crescendo, o estímulo maior para marombar
é do ventrículo esquerdo do que para o direito, então o ventrículo direito vai crescendo menos do que o esquerdo, e por volta de 2 anos, se tudo estiver ok, o ventrículo esquerdo já estará mais hipertrofiado e vai passar assim a vida toda, se o coração sempre for saudável, do ponto de vista anatômico, para toda a vida, tá? Então é por isso que, inclusive, sabidamente, temos 2 ramos aqui. A gente vai precisar de controlar, regular maior número de fibras musculares. Maior número de fibras musculares, não, perdão. Fibras musculares bem maiores, né, do que do outro lado lá do direito. Bem, ficamos por aqui então com a parte da anatomia cardíaca. Essa aula do aparelho cardiovascular não termina. Na nossa próxima aula de anatomia, nós vamos estudar a anatomia dos vasos sanguíneos, e aí vamos complementar algumas coisas que a gente já apontou aqui. E por fim, nós teremos uma aulas de fisiologia do sistema cardiovascular, que vai falar sobre a fisiologia do coração e a hemodinâmica, fechando assim esse bloco do aparelho cardiovascular. Aguardo vocês na próxima aula de anatomia e nas aulas de fisiologia cardiovascular. Até lá!